Bom dia, turma. Esta é uma videoaula da disciplina de Introdução à Programação do Departamento de Ciências Exatas da Universidade Federal da Paraíba, Campus 4, em Rio Tinto. Vamos lá. Eu vou resolver com vocês todas as questões do roteiro que passamos em sala de aula, tá? Da questão 1 à questão 13. Então esse é o primeiro vídeo. Nós vamos resolver algumas questões aqui. Eu vou parar esse vídeo, continuar em outro vídeo para não ficar cansativo, tá certo? Então vamos lá. Questão 1. Escreva um programa que lê um número e imprime uma linha de asterisco com o tamanho do número lido. O programa deve ter uma função que recebe o tamanho da linha e imprime a linha. Bem, vamos programar. A primeira coisa que você tem que entender é a quebrar o problema em partes menores, né? Você tem duas coisas para fazer aqui. Ler a linha, ler o tamanho da linha e outra imprimir a linha. Então vamos lá. Tamanho é igual a... Bem, é um inteiro, então int input digite o tamanho da linha. Com esse inteiro em mãos, eu posso imprimir um monte de asterisco. Print asterisco. Em Python permite que eu faça isso. Eu quero imprimir n vezes esse caractere asterisco, então tamanho. Vou salvar o meu programa. Pronto. Eu imprimi 20 vezes. 20 vezes. Ok. Bem, esse aqui foi o programa simples. A questão quer que você faça uma função que recebe o tamanho da linha e imprime a linha. Antes de fazer essa função, eu quero discutir aqui um pouco com vocês o conceito de função. Lembrem que função é um pedaço de código que tem uma função, que tem um objetivo, que faz alguma coisa, né? Imagine que você vai contratar alguém, tá? Esse alguém para poder construir uma parede. Tá? Então tá aqui o nosso amigo pedreiro que vai construir uma parede. E aí você diz para ele: ei, eu quero que você que você construa uma parede. Então, para poder você mandar essa ordem, o seu funcionário, o pedreiro, ele vai lhe perguntar: tá, meu amigo, mas qual é o tamanho dessa parede? Quer dizer, ele precisa de algumas informações para construir a parede, né? Você precisa dizer a ele qual é a altura e qual é a largura dessa parede. Então, uma informação que você vai passar para o pedreiro na hora de digitar ou na hora de mandar ele fazer a parede são, digamos, dois do que nós chamamos de parâmetros, certo? Ou seja, duas informações que são necessárias para que o pedreiro execute a sua função, ou seja, execute a sua ação. Então eu preciso passar aqui a largura e a altura da parede. E aí, ok, com essa informação, então, o nosso amigo pedreiro vai poder, beleza, construir uma parede que tenha a altura conforme você passou e a largura conforme você passou. Então, você vai dizer para ele o quê? Bem, eu quero uma largura de 3 metros e eu quero uma altura de 1,5 metro. Tá? Então, ele vai conseguir construir uma parede com a largura de 3 metros e a altura de 1,5 metros. Tá? Então, você manda a ordem, né? Ou seja, você orienta o pedreiro a fazer essa parede e ele vai retornar para você a parede. Tá? Então, o retorno da ação do pedreiro é exatamente a parede
com a largura e a altura que você pediu, certo? Então está aqui a parede e aí você fica feliz com o resultado. Tá? Então, é importante que a gente entenda que uma função dentro de um programa, ela tem o grande objetivo da gente fatorar o nosso código, né? Da gente simplificar o nosso código. Apesar de que para quem está iniciando programação, acha que o uso de funções torna o programa mais difícil. Mas com o tempo, na hora que você tiver o estalo, né, do uso de funções, você vai entender que na verdade você vai simplificar muito, muito, muito o seu código, ok? Então, voltando aqui ao nosso pedreiro, quer dizer, vamos agora para a questão, né? Então temos a questão aqui que é imprimir essa linha. Então, neste código, a gente tem... Bem, esse código é muito simples, né? Mas eu vou forçar um pouquinho o uso de função para a gente dar o exemplo, né? Então, o que nós queremos aqui é o seguinte: eu tenho o nosso programa principal, certo? Então, programa principal. O que esse programa principal faz? Ele lê a entrada do usuário, tá? Então, o que acontece? O usuário vai digitar aqui o que ele quer, né? O tamanho da linha, certo? Então, o usuário no computador vai informar o tamanho da linha. E o programa principal vai exigir que alguém que tenha a capacidade de imprimir uma linha, né? Então nós vamos criar uma função, tá certo? Que vai ser o que nós vamos chamar de, sei lá, uma função linha, ok? Essa função linha, em Python, para definir essa função, nós usamos a palavra def, né? Def. Então, def, linha, e eu defino o parâmetro da função, ou seja, de novo repetindo, o que é o parâmetro da função? São as informações, os dados que eu preciso para executar a função. Então, para que eu mande o cara imprimir uma linha, ele precisa saber o tamanho dessa linha. Então, eu vou passar como parâmetro tamanho. Isso aqui é uma variável, né? Tam é uma variável que vai receber um valor. E o que eu vou fazer com essa variável? Bem, eu vou retornar, eu vou construir uma linha com a quantidade de caracteres que você está fornecendo e vou retornar essa linha para o meu programa principal, ok? Então, digamos que para este meu programa, a função dessa função, ou seja, o objetivo dessa função é criar uma linha do tamanho que eu estou fornecendo. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Bem, vamos criar uma variávelzinha aqui, linha, vai ser igual a, qual é o caractere? Bem, vamos usar aqui o nosso asterisco, tá certo? Vezes o quê? Vezes o tamanho. Ok? A variável tamanho. E uma vez que eu tenho essa linha, então essa variável linha, ela vai receber esse texto, que é um string, que tem n vezes, ou seja, tamanho vezes asterisco. Uma vez que eu construí, então lembre que é como se essa linha fosse a parede lá do nosso pedreiro, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou retornar essa linha. Então, como é que eu faço para retornar? Ou seja, devolver a linha que eu acabei de construir. Então, vou fazer aqui, return. Return o quê? Linha. Ok? E aí, então, veja só, o programa principal chamou... Como é que eu chamo a função? Eu chamo assim, linha... Passando como parâmetro o quê? O tamanho. Não é a informação que a função linha precisa? Precisa do tamanho? Então, eu quero uma linha com tamanho 10. Então, eu estou passando linha com tamanho 10. E o que ele vai me retornar? Vai me retornar
um string, né? Ou seja, um texto que vai ser vários asteriscos, tá certo? E do tamanho que eu forneci. Se são 10, então eu tenho aqui 10 asteriscos. Ok? E aí o programa principal agora vai poder imprimir esses asteriscos. Vamos ver isso aqui em Python. Tá? Então vamos lá. Eu vou melhorar esse código, vou fazer definir a minha função def linha e eu recebo como parâmetro o tamanho. E aí vamos lá. A linha é igual a asterisco vezes tamanho. Return linha. Ok? E agora, aqui eu li o tamanho e vou imprimir o quê? Vou imprimir o resultado dessa função. Ok? Vamos rodar? Pronto, 10, 20, 50, 1000. Ok? Observe um detalhe aqui nesse código. Perceba como é que eu estou chamando essa função. Estou chamando essa função pelo seu nome. Então, linha é o nome da função. Está aqui. Eu estou imprimindo o resultado da função. Então, é linha e eu passo o parâmetro o quê? O tamanho. Esse tamanho é essa variável. Professor, mas eu tenho que colocar o mesmo nome de variável? Não, não precisa. Né? Então, vamos lá. Digamos que n seja o tamanho da minha linha. Então, eu vou mandar imprimir o tamanho n. Ok? Veja que esse n, qual é o valor de n? É o valor que o usuário digitou. E aí, qual é o valor de tam, da variável tam? O valor de tam vai ser igual ao valor de n. Ok? Então, vamos tirar a entrada do usuário aqui para ver se fica mais claro. Se eu colocar aqui n igual a 5, então isso aqui significa que n vai ser passado como parâmetro para a linha. Então isso significa que a variável tam vai assumir que valor? 5. Tá? Então eu vou ter linha é igual a asterisco vezes 5. Ou seja, vezes tam, que tem o valor 5. Tá? Observe também que essa variável linha, ela coincidiu com o nome da função. Inclusive, assim, isso não é uma boa prática, tá certo? O ideal é que eu tenha uma variável com outro nome, L, tá? Texto, tá certo? Então, o texto é igual a asterisco vezes tamanho, return texto, ok? Outra coisa que, veja só, vamos olhar agora para essa variável texto. Essa variável texto, ela está recebendo este valor, que é o quê? Asterisco vezes essa quantidade, e eu estou retornando o valor de texto, ok? Então, observe que esse texto ele é igual a esse texto aqui. Deste modo, eu poderia omitir essa variável para este exemplo, particularmente. Poderia fazer return asterisco vezes o tamanho. Ok? Então, eu estou retornando direto o valor do que eu quero calcular. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha sido simples. Deixa eu colocar aqui de novo, int, input, digite o tamanho da linha. Ok, vamos rodar de novo aqui. Então, 10, 10, 1000, 1000. É isso. Então, fizemos a questão 1. Vamos agora para a questão 2. Escreva um programa
Deixa eu salvar logo isso aqui que vamos reusar. Save as, questão 2, tá? Vou limpar aqui, ls. Então tá aqui, questão 2. Então vamos lá. Escreva um programa que lê um número n e um caractere e imprime uma linha com o caractere lido n vezes. Tem que melhorar esse texto aqui. Veja o exemplo abaixo. Então, observação. O programa deve ter uma função que recebe o número e o caractere e imprime a linha com o caractere. Então vamos lá. Aqui eu tenho digite o tamanho da linha. Nós já sabemos fazer isso. Então não vou reusar esse código. Então n vai ser o tamanho da linha. Agora a novidade. Digite o caractere da linha. Ok, então vamos lá. Caractere é igual a input. Digite o caractere da linha. Ok? Vamos botar C. E agora vamos alterar a nossa função. A nossa função agora ela precisa de duas informações, né? Não é só a linha, o tamanho. Eu agora tenho que passar também o caractere que eu quero repetir. É como se eu dissesse lá para o pedreiro: pedreiro, imprima construa uma parede. Aí o pedreiro vai lhe perguntar: tá, ok, mas me diga o tamanho e me dê o tijolo. Tá? Então eu vou passar agora também o tijolo. Então, ok, eu vou botar um parâmetro do caractere e agora eu vou imprimir caractere. Vamos lá? Questão 2. Tamanho 10 e o caractere igual. Caractere. Um erro aqui, né? O nome caractere is not defined, claro, é na linha 7. Então eu estou aqui na linha 7. De fato, o caractere eu tenho é C. Né? C é a variável que eu estou usando para receber o caractere. E aqui, vamos embora. Tamanho da linha 10, o caractere é igual. É igual. Ok? Tamanho da linha 20. E o caractere maior que. Um monte de maior que. Tamanho da linha 1000. E um i comercial. Um monte de i comercial. Tudo bem, pessoal? Quer dizer, não tem muito o que discutir nessa questão. O objetivo aqui foi apenas acrescentar mais um parâmetro para a mesma função. Então essa função agora, ela imprime uma linha onde eu passo como parâmetro o caractere e o tamanho. E aqui eu imprimo a linha. Uma coisa só para a gente fechar a discussão aqui é que fique claro que a função uma boa programação, né, um bom estilo de programação, indica que a função tenha apenas um objetivo, né, ela faça apenas uma coisa. Então, nesse meu código, o meu programa principal, ele lê o tamanho da linha, ele lê o caractere, e a função ela faz simplesmente imprimir a linha, ou seja, retornar a linha. Quem é que imprime? É o meu programa principal. Tudo bem? Bem, eu vou parar o vídeo aqui, já temos, eu continuo a questão 3 no próximo vídeo.